Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas o Brasil hoje está completamente disparado com algo que não é muito bom. Um tempo atrás teve uma pesquisa no final de 2024 e realmente já constatou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A depressão reinava no mundo inteiro. Existia mais depressivos do que ansiosos. E hoje a ansiedade completamente passou isso. E para piorar, o Brasil é a galera que é mais ansiosa do mundo. E para piorar ainda, os mais ansiosos estão entre as crianças e os jovens e adolescentes. Então isso que eu quero te dizer que é um nível terrível. Um mundo que está completamente ansioso. E hoje eu quero falar a respeito disso, sobre ansiedade e descanso. Que o Senhor possa falar com você poderosamente nessa noite. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Fala assim, coisa alguma. E a Bíblia continua dizendo, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas suas súplicas, com ações de graça. Sabe, é de extrema importância que você entenda qual que é a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas através do descanso, não é através da ansiedade. Mas o diabo sim, ele trabalha através da ansiedade, através da angústia total. Eu gosto muito de estudar sobre a neurociência, e quanto mais eu me aprofundo nesse assunto, mais eu fico assim espantado com o tamanho da situação que o ser humano vive hoje. Eu falo um pouco disso a cada culto, mas quem é mais antigo aí sabe que antigamente nós não tínhamos muitas opções de assistir desenho animado, nós não tínhamos muitas opções de jogos, nós não tínhamos opções de quase nada, irmãos, jogos de videogame de quase nada. Nós éramos completamente limitados. Hoje não, hoje nós temos um leque de possibilidades em tudo. Se você abre o iFood agora, você tem diversos restaurantes, e dentro de cada restaurante tem muita diversificação em muitos alimentos. É um negócio assim absurdo. Tudo que você vai fazer é muita coisa, é muita opção, tudo tem muita coisa. Isso nos deixa muito ansiosos, que realmente a gente acaba não sabendo decidir o que faz, o que pede, como que faz. Hoje você acessa o Instagram, o Instagram é preparado para isso. Quando você assiste um vídeo, logo depois tem lá já outro que é recomendado para você. É claro que existem, dentro do YouTube mesmo, existe uma ferramenta que você bloqueia isso. Eu até digo para você, tem um livro chamado Nação Dopamina, que fala muito sobre isso. Irmãos, é um negócio desse tamanho o livro, assim, é um absurdo. Então, a mídia, o mundo, o sistema, trabalha para isso, muita ansiedade. Hoje você olha para a televisão, a minha filha, nós não oferecemos tela para ela. Ela assiste televisão somente conosco e depende do que nós vamos assistir ainda. Então ela assiste lá conosco, desenhos pausados, com cores mais pastéis, mais lento, que existe diálogo. Por quê? A criança, quando fica de frente para a tela, as cores são muito rápidas, são muitas cores, muito vivas, são muitas trocas de cenas ao mesmo tempo, muita gente falando ao mesmo tempo. Isso deixa com que a criança fique irritada. A minha filha, se ela ficar 30 minutos no celular, ela se torna uma outra pessoa. Isso também serve para a nossa vida também. Claro que eu estou falando aqui a respeito de celular, mas existem muitas outras coisas. Alimentos também hoje te deixa mais ansioso. Muitas coisas. Hoje você está repleto de muitas situações que te cercam, te deixam ansioso. O seu trabalho é uma loucura às vezes. O caos da cidade de São Paulo, principalmente você que mora aqui, é uma loucura. Você corre para lá, corre para cá. Eu mesmo, quando eu tiro férias, eu só quero ver, irmão, só bicho e mato. Ficar assim, ó, parado. Eu tenho um termo para a minha vida que eu costumo dizer. Eu gosto de passarinhar. O que é passarinhar? Ficar parado e ver os passarinhos. Porque é bíblico. A Bíblia diz, você já reparou, já observou os pássaros? Não plantam, não colhem, mas tem quem cuida deles. Isso é descanso. E a gente precisa observar e aprender. Mas às vezes na loucura, no caos do dia a dia, você fica assustado. É muita coisa aparecendo, te oferecendo para você dia após dia.
E eu estou aqui hoje para poder dizer algo para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma na sua vida. Isso só vai te deixar mais destruído. Isso só vai te deixar muito mal. Isso só vai acabar com o seu futuro. Porque a ansiedade é uma aflição terrível na alma. É sua mente acelerada por todo momento, pensando em algo que nem você vai conseguir resolver. Alguns filósofos dizem a respeito disso, psicólogos também desse novo tempo falam sobre isso. Os problemas que você tem na sua cabeça, nem todos são reais, nem vão acontecer. E às vezes a gente está sofrendo por aquilo que está na nossa cabeça. É aquela ansiedade de pensar como daqui 10 anos algo. Planejamento é uma coisa, você deve se planejar. Planejamento, rotina, vai te guardar sim. Agora viver uma vida louca, pensando no futuro, ai meu Deus, se desgastando, uma loucura, e que você não está vivendo o que tem para viver, você não está desfrutando do presente, e que é nesse presente que o Senhor te deu para você poder desfrutar, da sua família, dos seus pais, dos seus parentes, você que tem filho do seu filho, na sua escola, no seu trabalho. Às vezes você não é produtivo no seu trabalho porque você está ansioso, querendo fazer um monte de coisa, mas não faz nada. Isso é muito perigoso. E o Senhor está nos chamando para viver numa posição que Ele de fato criou para nós. E a posição do descanso. Irmãos, quando Cristo veio à terra, morreu, ressuscitou por nós, Ele subiu o assunto ao céu. Ele fez o que logo depois disso? A Bíblia diz que Ele se assentou. Assentar é essa posição que você está. Você está descansando nesse momento. Isso é um descanso. A Bíblia diz que o homem foi criado em qual dia? Sexto dia. Algo aconteceu e depois Deus fez o quê? Depois Deus criou tudo, Deus foi descansar. O homem já nasceu na onde? No jardim do Éden, lugar de prazer, lugar de descanso, lugar de deleite. Mas o mundo está trabalhando para que mantenhamos sempre ansiosos. Quanto mais ansiosos, mais distraídos, mais preocupados. Quanto mais preocupado, mais ansioso, menos nós desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, a Bíblia diz, a formiga, se que ela não tem patrão, não tem comandante, não tem nada. Ela trabalha. Por isso a Bíblia diz em Provérbios, vai lá, olha o que eu vou te falar aqui para você. Olha o princípio bíblico, tudo é equilíbrio. A Bíblia diz, faz o quê? Vai e aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Mas ela também diz no Novo Testamento, vai lá e aprenda com os pássaros. Então o que você deve fazer? Trabalhar como a formiga e descansar e confiar como os passarinhos. A vida é assim, você precisa entender que você tem que trabalhar, você vai ser produtivo sim, mas se você sair da posição de descanso, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Você deve pegar mais leve com você. Há 2 anos, eu tive uma experiência com Deus, enquanto eu orava num jejum, Deus falou comigo, desacelera. Pessoas já tinham dito para mim que eu tenho TDAH, que eu tenho não sei o que lá, que eu sou, um monte de coisa. Definiram, não foi médico que definiu, não foi psicólogo, foi pessoas que disseram que dá um palpite na vida dos outros. E eu nunca aceitei isso para mim. E aí o que aconteceu? Deus falou, desacelera, que eu quero fazer algo na sua vida. Eu desacelerei, eu desacelerei de fato algumas coisas. Eu fui ter mais devocional com Deus, eu fui abrir a Bíblia e mergulhar mais na palavra de Deus, eu fui orar mais, eu fui cuidar mais da minha família, fui cuidar do ministério. Eu permaneci fazendo o que eu fazia, com mais foco, com mais descanso. O que gerou isso em mim? Eu entrei mais para atividade física, comecei a correr, comecei a praticar muitas coisas, aí entrei para a academia, o meu ministério começou a crescer, avançar, a minha família se tornou mais saudável, mas a minha desaceleração foi somente para continuar. Não estou dizendo que é para retroceder, é desacelerar para reajustar a rota, porque alguém que é ansioso, alguém que é desesperado, alguém que só anda preocupado, irmãos, ele não tem paz. É uma turbulência na mente, dia após dia. Isso é tão perigoso. Certa vez um homem chegou para Deus e falou assim, Deus, quero fazer uma pergunta para o Senhor na oração. Ele falou, Deus, quantos que é 1 milhão para o Senhor? Deus falou para mim, 1 milhão é como se fosse 1 centavo. Aí ele ficou falando, então vou fazer outra pergunta. Deus, quantos que são 1000 anos para o Senhor? Deus falou para ele, 1000 anos é como se fosse 1 segundo. Aí ele falou, Deus, então me dá 1 centavo? Aí Deus falou para ele, então espere 1 segundo. Aí, mas por quê? Nós estamos sempre dispostos a desejar algo, nós queremos sim. Nós cantamos músicas, falamos, eu esperei, eu quero no tempo certo, eu vou esperar por uma promessa, é isso que eu quero, mas o nosso coração às vezes não está resolvido. Aí entramos num processo da nossa vida que começa uma loucura, você começa já a perder a fé,
já começa a ser marcado negativamente, você já começa a perder as estribeiras tudo. Então nós não queremos ficar ansiosos, mas também não queremos esperar. E é uma loucura, é um paradoxo na nossa vida, dia após dia. Você que é jovem, adolescente, olhe bem o que Deus está querendo fazer na sua vida nesse tempo. Você não deve entrar para essa estatística que o mundo está dizendo, que nós somos, irmãos, eu estou falando aqui que grande parte dos adolescentes, dos jovens, das crianças, são ansiosos. Irmãos, olha o quanto de cristãos nós temos aqui hoje no país, no Brasil. Muitos deles são crentes. Está cheio de gente, todo dia dando burnout. Parou, apagou. Mas por quê? Uma vida extremamente preocupada. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Existe algo aqui que Cristo fez por nós. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Agora você precisa fazer o quê? O que a Bíblia está dizendo? Portanto, desembarace. Tira qualquer coisa. Eu fui correr esses dias, eu e o Gustavo, ganhei a corrida do Rodrigo ali. Rodrigo, obrigado, mas você me deixou numa loucura, né? Rodrigo chegou no final do culto e falou assim: pastor, toma aqui um presente para o Senhor, sentindo no coração de te dar. Ganhou uma corrida, para correr no outro dia, 5 km. E eu tinha acabado de correr no Pacaembu no mesmo dia. Falei, vou embora. Aí eu cheguei lá para o Gustavo e falei, Gustavo, hoje eu vou correr de boa. Coloquei no meu Garmin aqui, coloquei assim, vou correr devagarinho. Aí cheguei lá, disparou, soltou o negócio, aí eu, vai! Eu comecei a correr. Aí, mano, e o meu relógio, para, tem que reduzir. E eu, não, agora eu vou. Mas não era para me estar correndo do jeito que era para correr. E eu falei para o Gustavo, e o Gustavo falou, pastor, eu acho que você vai bater seu RP. RP é o recorde pessoal. Eu falei, não vou não, mano, você é louco, estou despreparado, estou acima do peso. Aí ele falou, não, acho que você vai, o senhor vai. E eu continuei na pegada. Aí de repente meu cadarço desamarrou. Atrapalhou. O que eu fiz na hora? Parei e falei, vai Gustavo, pode ir. Aí ele falou, não pastor, eu vim correr com você. Aí eu peguei, amarrei o cadarço do tênis e continuei. Aí daqui a pouco, acho que, 1 quilômetro, desamarrou de novo. Aí eu tive que amarrar de novo. Isso me atrapalhou. Mesmo assim, no final da corrida, eu consegui bater meu RP. Eu fiz 5 km em menos de 30 minutos. Os 28 minutos. Só que aí, se eu não tivesse parado para amarrar o cadarço, eu teria feito menos ainda. Então, quer dizer que algo atrapalhou minha performance. O cadarço do meu tênis pegou e me atrapalhou na minha performance. Eu poderia ter sido melhor. Por que eu não fui melhor? Porque algo estava me embaraçando, algo estava me atrapalhando. A vida cristã é a mesma coisa, é como se fosse uma corrida. Você tem um alvo a chegar. Você tem que bater um tempo ali, você tem que chegar até um certo local. Mas se o cadarço estiver embaraçado, se tiver preço, se tiver qualquer coisa atrapalhando você, no seu tênis espiritual, que eu posso dizer assim, você vai começar a ter dificuldade para correr. Você vai ter que parar, você vai ter que deixar outras pessoas passando e você vai ter que parar para ajustar o que não precisava ser ajustado no meio da corrida. Por isso um culto como esse, uma palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, esse é o tempo certo de você fazer, ajustar. Vou tirar todo o embaraço, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que pode me atrapalhar, e eu vou fazer o quê? Correr a carreira proposta. Então a Bíblia está dizendo que existe uma forma de você viver a vida cristã, correndo a carreira proposta. É algo que está diante de nós, e existe uma forma de correr também. Você corre olhando para aquele que é o autor e consumador da fé. Você não corre olhando para as coisas desse mundo. Você não corre olhando para os problemas. Você não corre olhando para o seu futuro. Você corre olhando para aquele que te criou. Quando você corre olhando para Cristo, aí você fica em paz, porque Ele é o autor e consumador da fé. Nos seus dias difíceis, Cristo está lá. Nos seus dias bons, Cristo está lá. Todos os momentos está lá. Então qual que é o papel aqui nosso? Viver uma vida, possamos correr com alta performance, vamos se dizer assim. Viver o propósito de Deus da melhor forma possível, sem ansiedade. Irmãos, a ansiedade fecha portas na nossa vida. A ansiedade nos traz tantos problemas, você não tem noção. Tem dia que lá em casa eu falo para minha esposa, amor, está cheio de que nem hoje. Hoje foi um dia louco. Ontem eu fui sair daqui do prédio da igreja 1h da manhã, dormi 2h da manhã.
fazendo decoração, ligando essas luzes, mal trampo, deixei minha filha lá, estava até doente, lá na casa da minha mãe em Taipas e tal. E aí, cheguei em casa, deitei, acordei, 5 horas da manhã, para vir para o prédio de novo. Estou aqui o dia todo, aquele negócio, e vai aquele negócio. E eu preguei hoje 3 palavras que eu acho que, mano, dor de cabeça, enxaqueca. Eu falei, vou pregar porque eu quero ser usado por Deus. E aqui tomei um remédio ali, vim para cá agora e tal, aquele negócio. Mas por quê? Foi pancado o dia, foi loucura o dia. Quando cheguei em casa, o que eu vou fazer? Descanso. Mas sabe aquele descanso que tipo assim, eu trabalhei na obra do Senhor, mas eu estou descansado na minha alma. O que eu estou fazendo aqui hoje, no dia inteiro, não é cansativo para a minha alma. Agora existem algumas coisas que você faz que te preocupa tanto, que te traz tanto peso na sua vida. E às vezes você está tão preocupado com tantas coisas. Você que é adolescente, você nem deveria estar pensando em algumas coisas. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Viva o seu presente hoje. O que hoje eu preciso viver? Você é adolescente, esse é o tempo de fazer o quê? Esse é o tempo de honrar os meus pais. Esse é o tempo de eu ser o melhor na minha sala de aula. Esse é o tempo de realmente eu me qualificar para o mercado de trabalho. Esse é o tempo de eu descobrir de fato o que eu serei, qual que é a profissão que eu vou seguir, se eu vou abrir algum tipo de empreendimento, qual faculdade, tal. Você é jovem, poxa, é um tempo de se qualificar ainda mais. É um tempo de você entrar para a faculdade certa. É o tempo de tirar a habilitação. É o tempo de empreender. É o tempo de tudo isso que eu estou falando, ainda mais tem o mover do reino de Deus. Servir ao Senhor, buscar o Senhor. É tão bom ouvir a palavra do Senhor. Vir no sábado, ser alimentado. Vir no domingo, ser alimentado. Na semana, visitar com os irmãos, comunhão, conversar, bate papo, sai, faz comunhão em lugares que vocês curtem. Anda de skate, anda de bike, corre, vai para o cinema, vai para o boliche. Vive a vida da igreja. Mas você não pode viver uma vida louca, doida, perturbada, pensando só lá no futuro e não desfrutando do que Deus tem para você hoje, que é o seu presente. Você deve estar 100% presente hoje, desfrutar do que Deus deixou para você hoje. Às vezes você não vive o hoje, irmãos, e depois só resta lamentar por o que passou. E eu quero te fazer um desafio: não fique preso ao seu futuro. Irmãos, o depressivo é o cara que fica pensando no passado. O ansioso é o cara que fica preso ao seu futuro. É uma loucura. Não faça isso da sua vida. Você quer empreender? Empreenda. Você quer estudar? Estude. Você quer fazer o que? Quer viajar? Viaje. Mas entre no planejamento e fica ok. Teve um rapaz que falou para mim: pastor, lança um curso, por favor, de gestão do tempo, de organização, do Google Agenda, alguma coisa. Eu falei, eu vou lançar mesmo, eu vou abençoar algumas pessoas para poder ajudar. Porque às vezes as pessoas estão faltando, só precisam de algo na vida delas. Só dar uma freada assim e desfrutar. Tem algumas pessoas que olham para mim: pastor, o senhor corre muito aquele negócio, mas, irmãos, a minha vida é corrida sim. Mas não é pesado. Eu não estou vivendo ansioso pelas coisas. Eu sei que a gente vai chegar a 1000 jovens, amém, irmãos? E por isso eu descanso. Está entendendo? Eu fico em paz. Eu sei que vão ter muito mais casamentos aqui que eu vou edificar. E a rede de casados aqui na igreja do Radicais Livres vai ser casais posicionadíssimos. Eu creio nisso. Você que vai casar um dia, levanta a mão aí. Ou você é celibato por acaso? Ah, tá. Levanta a mão aí, você que quer casar um dia. Você vai estar nos Radicais Livres, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, é bênção. E você vai ser padrão, cheio do Espírito Santo, trabalhador, ganhando dinheiro, prosperando, ajudando seus pais, ajudando sua mãe, seu tio, seu cunhado, todo mundo, amém, irmãos? Então, a palavra que está dizendo aqui, desembarace, é fazer o quê? Remova todo o peso, toda a carga, tudo que pode. Eu estou falando do exemplo da corrida agora, que é o que eu mais vivo. Eu coloquei um alvo, vou correr 21 quilômetros até em novembro, porque em dezembro eu vou fazer a São Silvestre. Aí, eu preciso de um cara para me treinar. Se tiver algum corredor nato aí, se você é corredor de verdade, me chama aí. Aí eu falei, vou correr 21 quilômetros. E uma das coisas que eu estava vendo lá que os caras estavam falando: você tem que tomar cuidado com a carga de treino, com um monte de coisa, e a sua mente tem que estar certinha. E no dia da corrida, eles estavam explicando, não pode levar nada de pesado. E eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, é verdade, qualquer peso a mais atrapalha. Na sua vida é a mesma coisa. Será que não está na hora de hoje você desembaraçar do que te atrapalha? Porque esses pesos aqui te trazem ansiedade. As preocupações do futuro te trazem ansiedade. Poxa vida! Mas eu quero comprar um apartamento, pastor. Fique em paz. A Bíblia diz que tudo no tempo de Deus é formoso. Formoso, essa palavra aqui no hebraico é belo. É uniforme, é tudo ok, é tudo maravilhoso. Então, ore. Então eu não quero ser ansioso, mas não quero esperar.
Que loucura que é essa? Decida a partir de hoje. Fala, vou desembaraçar de tudo, todo o peso do pecado, do que me atrapalha. Eu vou viver de fato, eu vou descansar para viver meu futuro, eu vou viver o hoje. Eu vou entrar no modo do descanso aqui. E o descanso é como eu falei, você trabalha como uma formiga, mas descansa e confia como um passarinho. Fica de boa, mas trabalha. Agora toma muito cuidado. De repente você está aqui nos ouvindo. E, irmãos, o mundo, eu gosto muito de ouvir muitos podcasts, eu acompanho muita gente de alta performance. Já fui em palestra, eu curto bastante. Até um ponto isso agrega muito na minha vida. Mas eu filtro tudo com a palavra de Deus. Aí o que acontece? Presta muita atenção. O que os caras mais fazem lá é o seguinte: vai, tire o melhor de si, seja o melhor de si. Vai você, é você contra você mesmo. Você consegue, é não sei o que lá. E começa a falar, tudo é você você é o centro, é tudo. Não vai dar. Irmãos, quando eu quero acordar às 5 horas da manhã, eu acabo na hora. Eu já volto para minha cama, eu já perdi para mim mesmo. Quando eu olho às 5 horas da manhã, eu quero só dormir. É frio, é difícil, só quero ficar descansando. Aí eu falo, Senhor, me ajuda, Deus, dá graça para me levantar dessa cama, para me vencer esse pecado maldito, essa preguiça. Porque a gente acha que preguiçoso é só adolescente, né? Não é não, filho. Preguiçoso é todo mundo que não quer levantar da cama. Tem dia que eu não quero levantar, quero ficar só no colchãozinho de boa, quentinho. Então presta muita atenção. O mundo vai dizer para você ser a sua melhor versão, mas eu quero te dizer, a sua melhor versão é Jesus Cristo. É Cristo que venceu por você na cruz do Calvário. A sua melhor versão é Cristo em você, a esperança da glória. É você poder acordar e você descansar no seu Senhor. Está pronto. Irmãos, quando a Bíblia diz que Cristo lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu, Ele foi dar o seu último, antes de dar o último suspiro, Ele disse, já está consumado. Em inglês Ele disse finished. Em hebraico ele estava dizendo o quê? Tetelestai. O que é isso? Acabou, está pago, está resolvido. A conta está acabada, está fechada aqui. Eu acertei tudo. O que eu e você vamos fazer nessa posição? Só descansar. Deixa eu falar algo para você. Você está entrando numa obra de Deus que não é para você fazer, é para você desfrutar. Porque a obra onde você está inserida, alguém já fez por você lá na cruz do Calvário. Parece uma pregação de tipo assim, seja preguiçoso, não é verdade? Mas não, quanto mais eu entendo que Ele fez por mim, que Ele conquistou por mim, que Ele deu vida por mim, que Ele deu saúde para mim, eu trabalho aí que eu trabalho mesmo, aí que eu produzo mesmo no meu trabalho, aí que eu vivo meus dias mesmo para queimar para Jesus, para conquistar a geração para a célula, para ser um sacerdote, para pregar o Evangelho para minha família, para meus pais, aí sim que eu vivo, porque eu entrei numa obra que alguém fez tudo por mim sem eu merecer. Meu Deus, isso é loucura, mas esse é o Evangelho. Eu desfrutar de algo que eu nem plantei, mas quem plantou? Ele, plantou com sangue, Ele plantou com o corpo dele, mas Ele morreu e ressuscitou, deu vida, Ele substituiu eu por mim, eu e você por Ele, trocou na cruz do Calvário, tudo que era dele, veio para mim, e o que era meu, foi tudo para Ele, você tem que crer nisso, por isso você tem que viver uma vida em paz, a angústia que você tem pelo futuro, isso é um reflexo, irmãos. Se alguém está angustiado, isso aí, quando você passa no médico, você meio que sabe o que você tem. Aí o médico vai lá e te diagnostica com algo, assim, daqui está escrito, você está com isso. Aquilo ali, irmãos, é só a ponta do iceberg. O problema está lá dentro mesmo, é um vírus, é uma infecção. A sua ansiedade, a sua falta de sono, não conseguir dormir, ou andar preocupado o tempo todo com o dia de amanhã, irmãos, isso é o sinal de que uma crença errada. E o fato de você não viver no descanso é uma crença errada. Qual que é a crença errada? Deus é bom. Deus pode me abençoar. Deus quer me abençoar. Quando fica na sua cabeça isso, você fica pensando, medindo algumas coisas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus deu seu próprio Filho. Ele não nos dará outras demais coisas? O que é que o Senhor vai negar para mim e para você? Deixa eu falar uma coisa para você aqui muito séria. Casamento, carro, os melhores aparelhos que você deseja, os melhores iPhones, apartamentos, casas, viagens, nada se compara com um filho. E se Ele deu filho, Ele é capaz de dar qualquer coisa para você, meu irmão. Descansa, pelo amor de Jesus. Descansa. Eu tenho sonhos na minha vida, eu não falo. Só falo para minha esposa e para minha filha, mesmo que ela não entenda tanto. Mas eu falo, Lulu, e falo,
meu amor, tenho o sonho de fazer isso, de viver isso, isso, isso. Irmãos, acontece. Tem sonhos que são mais assim, mais loucos assim, de viajar para alguns lugares. E não é viajar para curtir, não é viajar para ir para um lugar específico. E aí, eu fico sonhando, mas eu creio que um dia vai acontecer. Por quê? Porque eu sou favorecido. A pessoa fica angustiada. É tipo noiva. Eu já fiz muitos casamentos e participei de muitos como padrinhos. Irmãos, a noiva no dia do casamento, ela fica tão preocupada, tão angustiada, tão desesperada, que ela nem consegue desfrutar da festa no dia, que a festa é dela. Já teve casamento, sabe o que eu fiz? Eu tive que falar para o noivo e para a noiva, eu falei, sai daqui, só deixa os convidados, vai embora, vai para o sua lua de mel, porque você está aqui, mas você não está, você está preocupado, que negócio. O meu, irmãos, lá no meu casamento, do nada minha sogra estourou logo o vestido dela, zoou. Eu falei para todo mundo que estava ali, se alguém ligar para a Diana e falar isso, você não vai ser mais meu padrinho. Eu falei logo assim, deixa minha futura esposa que estava lá, se arrumando, né? Se produzindo, aí a pessoa liga para a noiva e vai falar, ai noiva, sua mãe estourou o vestido. Imagina a Diana como é que ia ficar, misericórdia, não é angústia. Então a noiva fica naquele desespero, por quê? Porque, mano, se está tudo dando errado, calma, vai dar certo esse negócio, tem que descansar. Mas a falta de descanso vem, como eu estava dizendo para você, é uma crença errada, a respeito de Deus. Ela vem em forma de emoção, mas é uma crença errada, está na crença sobre Deus, de quem Deus é. Então deixa eu falar algo para você. Você precisa entender de fato que vencer a ansiedade não é uma opção, é uma ordem divina. É impossível, porque, irmãos, Cristo já fez algo por você. Não é tipo assim uma opção vencer ou não vencer, tem que vencer. Irmãos, a Bíblia diz, convida eu e você a andar com Ele e fazer o que, irmãos? Porque trocar com Ele o fardo, o jugo, porque o dele é leve e é suave. Não sei se já foi para a roça, para o mato, para o campo, e já viu o que é um jugo? Alguém já viu que sabe o que é jugo? Eu já falei em algum desses cultos, né? São 2 bois no arado, ali no campo, no arado, está segurando aqui no pescoço dele, está segurando no outro. E aí os 2 bois vão junto arando a terra. Existe o jugo que está preso aqui nesse boi e nesse boi do lado. Quando a Bíblia diz, fala, deixe seu jugo, deixe seu fardo e venha para o meu, que é leve, que é suave. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquela experiência quando você está dentro da piscina, você levanta alguém na piscina, que é levíssimo. Dentro da piscina as pessoas são mais leves, não é verdade? Você levanta até o cara de 200 quilos, de boa, você fala assim, ó, nossa, sou forte. Mas por que você faz isso? Porque você está ali na água, é muito mais leve. Essa experiência é essa que Deus nos está chamando. Deus não quer que você fique andando pesado. Deus não quer que você fique andando uma vida angustiante. Meu Deus do céu. É terrível, irmãos. Um dia, uma noite, eu estava para dormir. Deus falou para mim assim, você está sendo liberto agora. Eu estou te dando um livramento de crise e ansiedade. Eu lembro até hoje essa noite. Eu ouvi a voz de Deus audível assim no meu quarto. Deus falou para mim, eu estou te livrando da crise de ansiedade. Eu comecei a agradecer muito. E eu sabia o porquê viria. Irmãos, é um negócio assim, a perturbação. E eu falei, meu Deus do céu, talvez você está aqui, você é adolescente, jovem, está tão preocupado. Eu sei, irmãos, que às vezes o emprego é difícil, a faculdade ou algo que você tem buscado tem complicado. Às vezes você tem uma certa idade, você fica ansioso. Ai, com quem que eu vou casar? Como que vai ser? Você fica ansioso, será que um dia eu vou ter uma casa? Para, irmãos. Eu sei que é um pouco complicado, ai pastor, mas você não sabe da minha situação. Eu sei. Porque hoje eu posso olhar para minha casa, eu moro num bom lugar? Moro de aluguel aqui pertinho. Tem um carro, não é um carro do ano não, irmãos. Mas eu sei de onde eu vim, de onde Deus me tirou e o que eu vivo hoje. Eu não merecia nada. Aí o que acontece? Eu desfruto de graça. Eu tenho uma família poderosa, o obreiro estava falando aqui. Tenho a filha, a esposa, eu sou milionário. Alguém conhece o Pablo Marçal? Levanta a mão aí. Já viu? Quem não conhece o Pablo Marçal? Pablo Marçal, você passa um Reels, tem 25 dele. Tipo Pablo Marçal tem muitos bens, carros, empresas, helicópteros, aviões. Toda vez que eu vejo ele passando no Reels, eu falo para todo mundo que está perto de mim, esse cara aqui, ó, tá vendo ele? Eu sou mais rico do que ele. Por que eu sou mais rico que ele? Porque eu conto o que está aqui dentro, eu sou pleno em Deus. Por isso que eu vivo descansado. Eu não preciso de um helicóptero para ser feliz. Se um dia eu tiver, tudo bem. Amém. Amém, né? Mas, tudo bem. Eu tenho um Honda Fit. Tá ok, filho.
O Honda Fit, irmãos, o Honda Fit, só de eu encher aquele porta-mala com um monte de caixa de som para levar para o encontro e colocar uns 10 irmãos lá dentro, tá ótimo. É minha carruagem de fogo. Está entendendo? Você tem que ser grato, descansa no Senhor. Um dia você não tinha nada, agora que você tem, você está em busca de algo novo. É a síndrome do iPhone. Lançou o iPhone 16, comprei. Em setembro vai lançar o iPhone 17. Eu quero. Não precisa. E se eu te contar um esquema da Apple, você vai ficar mais louco ainda. A Apple, quando chega setembro, ela reduz a qualidade do iPhone anterior que já tinha sido lançado e coloca a qualidade do que está lançando, a mesma qualidade do anterior. Aí você acha que o novo está melhor. Mas deixa quieto, isso aqui é outro assunto. Aí o que acontece? Porque ele gosta de enganar as pessoas, porque as pessoas são movidas por números, todo ano quer trocar, quer fazer. Aí por que você não vive, a sua ansiedade bate a porta todo dia? Não, eu queria trabalhar nesse lugar. Agora que você trabalha, você está fazendo o quê? Eu quero trabalhar em outro lugar melhor. Aí você trabalha em outro lugar melhor, não, agora eu quero ganhar mais em outro lugar que eu vi. Para! Seja mais grato onde você está. Seja mais descansado, seja mais pleno. Seja mais, entenda de fato o que Deus já fez por você. Começa a olhar para o lado e fala assim, Senhor, obrigado por isso, por aquilo, tal. Começa a observar o que o Senhor já tem feito na sua vida. Isso é de extrema importância. E eu quero falar algo para você aqui, alguns pontos. O porquê que você não deve ficar ansioso. Não deve, olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, não ande ansioso. Irmão, você já se deparou com alguém que você olha para ela assim, você começa a ficar até assustado porque a pessoa está tipo... Eu já vi gente, irmãos, que travou a metade da face assim, ó. E era discipulador. Um dia, no outro dia, apareceu, estava... eu esqueci o nome, a paralisia assim mesmo. O rosto dele estava parado assim, ó. Por quê? Estresse de ansiedade. Já vi gente quase perdendo a vida por conta de ansiedade. Já vi gente chegando num estágio terrível, de burnout, de problemas, de pressão. E a pressão que ela estava tendo dentro da alma dela, a angústia, o peso que a Bíblia diz para nós tirarmos, nada era real. Era imaginário. Seu cérebro nem sabe o que é real, o que é imaginário. Aí você fica naquela loucura, perturbado. Eu chamei um amigo meu esses dias aí, que anda de bicicleta, ele me acompanha no Strava. Aí eu falei, vamos dar um rolê de bike aí, lá em Paranapiacaba. Ele faz 35, 40 quilômetros por trilha. Eu falei, mano, deixa eu esperar treinar um pouquinho mais. E aí, lá ele vê uns bichos assim, uns matos. Eu falei, mano, eu preciso desse negócio. Pelo menos uma vez no mês, só para sair assim, a ficar mais de boa. Porque, irmão, você anda, tem dia que eu chego aqui, ó. Falo para minha esposa, não aguento mais andar de carro. Não aguento. Tribulação, cidade de São Paulo. Eu pego a bicicleta e saio igual um doido por aí. Porque é muito estresse. É muita ansiedade por conta de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Irmãos, eu sou pastor. Se eu não me policiar, eu caio nesse caso, que é terrível. Aí Deus não se move. Isso é tão perigoso. Lembra o que eu falei no começo da palavra? O diabo trabalha pela ansiedade. Mas Deus não, Deus trabalha através do descanso. Quanto mais descansado você está, quanto mais na posição você está de descanso, que é confiar em Deus, mais você recebe, mais você desfruta. Quantos aqui já foram surpreendidos por Deus daquele tipo assim, buscou por algo, e aí quando você parou de buscar, Deus fez algo por você? Quantos já tiveram essa experiência? É bom, não é, irmãos? Você fala, eu cansei. Aí você para, aí Deus vai lá, está aqui. Aí eu falo, meu Deus do céu. É muito bom. Eu falo isso para você, fica dessa forma, no divã da graça, fica assim, só desfrutando, vai orar, fala, Senhor, acalma o meu coração, tão tribulado com tantas coisas, são as incertezas da vida, incertezas do emprego, da próxima faculdade, da faculdade que você vai fazer, da pós-graduação, de quem você vai casar, que empreendimento que você vai abrir, que lugar que você vai fazer, que ramo que você vai entrar, tudo isso é angustiante se você não descansar. Então, eu quero te mostrar alguns pontos para te ajudar a vencer a ansiedade aqui, na luz da palavra de Deus. E o primeiro é, por que a ansiedade, você não deveria viver ansioso? Primeiro, a ansiedade é inútil. Fala assim, a ansiedade
é inútil. Olha o que a palavra de Deus diz, em Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vocês aqui, irmãos, pela ansiedade, pode mudar algumas circunstâncias? Pode alterar algum certo tipo de problema que está acontecendo com terceiros, que não importa. Qual algum de vocês aqui pode mudar o futuro? Qual de vocês aqui pode colocar um dia a mais na sua vida? Não pode. Então a ansiedade é algo inútil, não serve para nada, apenas para atrapalhar. Jesus afirmou que a ansiedade não pode acrescentar um côvado na nossa vida, ou seja, ficar ansioso não ajuda a resolver nenhum problema. Portanto, a ansiedade é algo completamente inútil. Irmão, você vai ver Jesus, olha aqui, olha Jesus de Nazaré. Depois eu vou passar uns estudos para vocês verem sobre neurociência, é muito bom isso aí. A gente vai falar disso no podcast dos adolescentes. Estou bolando material com o pastor Ricardo. Presta muita atenção. Jesus está lá na festa, acabou o vinho. Sabe o que Jesus fez? Ele não saiu correndo para poder transformar água em vinho. Ele foi indo e no tempo certo ele transformou. Tentaram apressar, mas ele foi no tempo dele. É paciência, meu irmão. No tempo dele. Jesus foi curar a filha de Jairo. Imagina, ressuscitar lá, algo acontecer. Aí tem alguém precisando dele, de um toque dele, aí ele vai lá, de boa, andando. E no meio do caminho ele para curar outra pessoa, e depois vai, sem maldade. Se fosse na nossa época, a gente ia fazer o quê? Jesus, corre, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, o meu emprego, Jesus, a pessoa que eu quero casar, Jesus, Irmãos, os discípulos no barco, Jesus lá tirando maior soneca. Porque eu imagino que Jesus dava uma roncada, porque o homem trabalhava demais. Aí Jesus lá no barco, com toda reverência, descansando, dando uma roncada. Aí começou a balançar um pouco mais o barco, os discípulos acordam Jesus. Jesus, Jesus! Que isso, é louco? Gente, quando eu estou dormindo, se alguém faz isso comigo, eu já falo, você está maluco? Está doido da cabeça? Imagina Jesus lá dormindo lá no barco, os discípulos, Jesus, Jesus! Não se importa que pereçamos. Mano, os caras não estavam confiando que acordou Jesus, da soneca de Jesus. Mano, tá tiração. É muita ansiedade. Tá vendo que o povo não sofre só agora? Hoje é mais, o negócio é sinistro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem costume de ouvir o áudio do WhatsApp no 1.5? Ou no 2, 2 vezes? Deus que me livre, o Mark Zuckerberg aumentar para 3. Porque o YouTube já foi para 3. Irmãos do céu, que perturbação. Você quer ver se você é ansioso? Já faz isso, já é isso já. Olha o termômetro da sua ansiedade. Tem gente que já a dicção já não é boa, ainda coloca o áudio 2 vezes assim, você não entende nada. Aí você perde tempo porque vai ter que voltar o áudio de novo, meu. É perca de tempo. O YouTube é a mesma coisa, aperta e acelera. O Instagram agora tem, você coloca a mãozinha em cima do post do lado esquerdo, assim no cantinho do Reels, aí ele acelera também. Irmãos, pelo amor de Deus, para que isso? Tudo bem que tem uns irmãos que mandam áudio de 8 minutos. Irmãos, por favor, não faça isso, um apelo. O primeiro apelo da palavra, não mande áudio de 8 minutos. Eu te imploro, tenha compaixão dos irmãos aqui, nós da igreja. Já basta o capeta para nos atormentar, basta ver você agora com áudio de 8 minutos. Manda fracionado, pelo menos 8 de 1, mas 1 de 8 é assustador. Fala Deus. Então presta atenção. Jesus nunca apressava as coisas. Toma muito cuidado, a nossa vida, tudo está andando para isso, para esse tipo de ritmo, para esse tipo de aceleração. Isso te atrapalha. Posso fazer um desafio para você, irmãos? Posso fazer um desafio para você? Já caminhando para o final, posso fazer um desafio? Você topa fazer o desafio? Eu quero saber se você topa. Não vai custar nada. Isso eu tenho certeza. Não vai custar nada. Todo mundo aqui tem 10 minutos na vida, não tem, irmãos? 10 minutos? Ufa, ainda bem. Pensei que vocês eram muito ocupados. Presta atenção, eu vou te desafiar a você fazer o seguinte. Nessa próxima semana, durante 7 dias, você vai ter um momento do tédio. Você tem que procurar fazer um momento do tédio na sua casa.
tédio mesmo. Você não vai, presta atenção. Você não vai ler a Bíblia, você não vai ler livro. Eu quero descansar, vou ler. Não, você não vai ler nada. Você não vai ver nada no YouTube, nada no celular, nada. Você só vai ficar 10 minutos assim, parado assim, igual a múmia mesmo. Talvez sua mãe vai achar que você está com problema. Talvez ela vai te levar para o hospital, mas tudo bem. Você só vai ficar assim, irmãos, eu não estou brincando, você vai fazer só isso aqui, ó. Pega uma parede assim da sua casa e fica olhando assim. Vão pensar que você é besta, mas tudo bem, mas fica assim. Lá em casa, presta atenção, eu acordo, eu desço do meu quarto, eu tomo minha creatina e vou para minha sala e tem uma parede de bloquinho, eu fico assim, ó. Se tivesse câmera na minha casa, você ia dar risada da situação. Porque eu fico 10 minutos, 10, 15 minutos assim, ó. Aí o que acontece, irmãos? É bom. O tédio é bom, sabia? A psicologia fala sobre isso, sobre o tédio, sobre o problema ser bom também. E quando junta a psicologia, a ciência com a Bíblia, você vai entender que isso tudo é verdade. O ser humano não tem mais, ele não consegue mais ficar entediado. E tédio é bom, porque tédio faz você fazer o quê? Relaxar, descansar, não faz nada. Fica quieto. Você tem certos tipos de descanso, depois eu posso falar mais sobre isso outro dia. Mas então toma muito cuidado, uma aulinha para você. Não é para chegar lá e postar no Instagram não assim, desafio pastoral. Dia do tédio, 1.1/7. Não vai fazer isso, está entendendo? Mas faça isso, vai ser bom para você, amém, irmãos? Então eu quero que você faça isso para você entender. Outra coisa, você viu, Jesus nunca ficou com pressa não. Então toma muito cuidado. Os irmãos do louvor estão com pressa, ó. É porque eu falei que estava indo para o final, os caras já vão se posicionando, mas tudo bem. Então, outra coisa, segundo ponto. Eu estou no segundo, viu, Felipe? Falta mais um. A ansiedade dá espaço para o inimigo. Presta atenção aqui. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não ignoramos os desígnios. Não quer que o diabo tenha vantagem? Faça o seguinte: viva no descanso, permaneça no descanso. Por trás da ansiedade, irmão, sempre existe um ataque maligno. O diabo trabalha a fim disso, de lançar pensamentos perturbadores, de lançar preocupações futuras. Irmão, sério, presta atenção, sério, descansa, é sério. Para de ficar pensando lá aquela loucura, não consigo dormir, aquele negócio. Irmãos, não tem isso não, descansar é para descansar em Deus, na posição mesmo do Senhor, de confiar, de entender que o Senhor vai fazer, não importa qual que é a área. Eu sei que é ruim você olhar às vezes na conta bancária e ver que está negativo, ou está com um tipo de problema, mas eu vou falar para você, como eu disse, a ansiedade é inútil. Você com a conta bancária, irmãos, se você ficar ansioso e preocupado, o que vai mudar? Nada, não muda nada. Ansioso e preocupado, nada. Vai até te atrapalhar. Você que de repente trabalha com vendas, como você vai vender se você está perturbado? Hein? Como você vai conseguir atender um cliente? Como você vai ser produtivo no seu trabalho? Ou se você trabalha aí prestando serviço, como você vai prestar serviço e fazer algo angustiado na sua alma? Não dá. Por isso que está cheio de gente que não consegue fazer nada na sua vida por conta da ansiedade, da angústia na alma. Eu estou te chamando hoje para você entender a ansiedade é inútil. E você não pode ficar ansioso porque a ansiedade dá espaço para o inimigo. Todo tipo de ansiedade na sua vida abre espaço. Abre uma brecha, o inimigo vem trabalhando para poder destruir sua vida, isso é muito ruim. Não sei se você já assistiu alguma luta de boxe, MMA, já assistiu alguma coisa do tipo assim? Quando eu era pequeno eu lutava karatê, eu tinha 8, 9 anos. Para quem nunca assistiu, assista aí depois Cobra Kai, é da hora. Cadê o Pedro Sena, está aí? Pedro Sena está aqui? Foi. Pedro Sena vai dar aula de karatê no final do ano. E aí, eu já falei para ele, a primeira aluna da turma dele vai ser minha filha. E eu também. Quem quiser depois se inscreve lá, depois que ele fala. Presta atenção, nessas lutas, karatê é mais dependendo, né? Se for o Cobra Kai, os caras é só porrada e bomba. Se for Miyagi-Do é mais de boa. Para quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Presta atenção. No MMA, no boxe aí, o adversário sempre vai procurar o seu ponto fraco. E ele bate, vai batendo, até que você ceda, até que você seja zoado. Então se ele percebeu que a sua perna esquerda,
ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, até o momento que você não consegue mais tentar e cai. E a partir daquele seu ponto fraco, ele te destrói, acaba com você. Todo mundo estuda, irmãos. Tudo que é tipo de esporte é estudado. Tem seleções, uma das seleções mais violentas, acho que foi em 1960, não sei se foi a Croácia. Eles entravam em campo, irmãos, e entravam arrebentando tudo, ganhavam de todo mundo. Mas por quê? Depois foram descobrir o que eles faziam. Eles descobriam que os 15 primeiros minutos dos jogos era mais importante. Então eles entravam em campo e faziam o quê? Intencionalmente, corria para cima e para baixo, tocava e fazia gol, 1, 2, 3, 4, depois desestabilizava o time, muito difícil de recuperar. Aí um dia, acho que foi a Alemanha, estudou como eles faziam, o que fez? Travou. Aí eles não conseguiram avançar do jeito. O que aconteceu? Perderam imediatamente. Por quê? Se num time de futebol, se no boxe, no MMA, o adversário estuda para derrotar o outro, porque está em busca de um prêmio, quanto mais o diabo, que está por todos esses séculos, vendo pessoas sendo salvas, pessoas desejando viver o reino de Deus, querendo construir uma família sacerdotal. É claro que o diabo vai investir pesado e vai saber seu ponto fraco, e um dos pontos fracos é isso: ansiedade, preocupação. E quanto mais ele lança, e se você deixar brecha, se você ficar ansioso, vai dar mais brecha para o diabo entrar. Então toma muito cuidado. Lembre-se, primeiro, a ansiedade é inútil. Segundo, a ansiedade dá espaço para o diabo. Viva no descanso. Quando você vive no descanso, nessa posição, entendendo, confiando que Deus já fez algo por você, já declarou algo, agora você precisa descansar, orar, confiar nele. Irmãos, acabou. Você muda a perspectiva de vida, você muda a forma como que você vive. Aí o diabo não encontra mais espaço. Agora qualquer tipo de preocupação te desestabiliza completamente. Terceiro ponto aqui para nós encerrarmos: a ansiedade rouba a fé. 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Antes da vitória vem a fé. Se você não aprender a subjugar os pensamentos de derrota que o diabo lança em sua mente, você jamais se apropriará das bênçãos espirituais. Jesus disse que você vale muito mais que as aves, e se Deus cuida delas, Ele cuidará também de você. A partir de hoje eu te desafio: vai passarinhar. Olha os passarinhos, observe os passarinhos. Se você tiver oportunidade, vai num campo, num jardim, e olha os lírios. Eles são vestidos, quem os vestem? O Senhor. Os passarinhos, você olha, é um absurdo. Eu nunca vi pomba ou passarinho magro, raquítico. Eles não passam fome. Não passam. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: por que você, que é filho de Deus, que é escolhido, que é amado, que é perdoado, está se preocupando com as coisas do futuro? Está preocupado com quanto vai ganhar? Está preocupado, uma loucura, uma angústia terrível. Está no tempo de começar a partir de agora a nascer a geração que vai sair das estatísticas dessa ansiedade. O Brasil não vai ser mais conhecido como o país mais ansioso do mundo. Não vai. Comece em nós, que o Senhor comece a fazer em nós, que nós também possamos ser aqueles que vão falar: ei, pare, desacelere, confie mais, acredite mais. A minha mensagem para você hoje é essa: trabalhe como a formiga, mas descanse e confie como os pássaros. Olhe para ele, aprenda como eles. Às vezes você quer aprender a ser um cristão bem sucedido, olhando para muitas outras coisas, e nada dá certo. E às vezes Deus está te chamando para você apenas olhar para a natureza e para um passarinho. Que loucura a vida, né? Que loucura. Não deixe o diabo roubar a sua fé através disso. Se você não entender, não conseguir compreender o seu valor que você tem diante de Deus, você vai ser roubado a sua fé. E qual que é o valor que você tem diante de Deus? Eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou guardado, Ele me protege, Ele cuida de mim. Irmãos, todas as vezes que eu vejo algo, eu falo: Senhor, eu entrego ao Senhor, está aqui, tudo é do Senhor. As finanças eu confio,
o casamento, a criação do filho. Não sei ser marido, eu não sei ser pai, eu não sei ser um bom pastor, eu não sei pregar, eu não sei nada, eu tenho limitações. Mas quando eu entendo que Ele cuida de mim, aí o Senhor vai liberando favor, vai liberando bênção. Quando eu entendo o meu valor para Ele, muda completamente. Você de fato crer que é fé não significa você ficar sentado, parado, sem fazer nada. É você estar livre de todo tipo de preocupação. Meio às dificuldades, fique despreocupado. Descanse. Não é não fazer nada, mas é descansar. O dia que você conseguir compreender, Senhor, é nos braços do Senhor que é o meu descanso. É só nele. Acabou, irmãos. Presta atenção, você tem muitos desafios pela frente. Você é um jovem, você é um adolescente. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida nem começou para você ainda. Talvez seja uma notícia ruim para você. Os maiores desafios da sua vida nem começou ainda. Isso só foi uma demonstração. Então quer dizer que vai piorar? Depende da sua perspectiva de vida. Depende de como vai ser seu olhar. Irmão, se não souber descansar, se não tiver o princípio do descanso dentro de você, já era. Então presta atenção hoje. Descanse. Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Será mesmo que você não tem mais valor do que as aves? É claro que tem. Decida confiar. Eu não sei qual é o momento que você esteja passando na sua vida. Talvez você vai voltar para sua casa agora e está um inferno na sua casa. As contas estão atrasadas. A briga com seus pais, o pau está quebrando lá dentro por conta de finanças. Sabe o que está esperando acontecer nessa casa? Alguém que chegue lá e fala assim: pai, fique em paz. Hoje eu vim trazer uma palavra de conforto aqui. Nós valemos muito mais do que as aves. As aves, quem sustenta elas, sabe quem é, papai? É Deus, e Ele vai sustentar a nossa família. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor vai prover. Não importa qual a dificuldade que estejamos passando aqui, vai dar certo. Não estou te chamando para você ser preguiçoso. Não estou te chamando para você ser passivo. Aqui está a minha vida. Eu tenho ousadia de dizer, como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem coisas que eu posto no Instagram para deixar pessoas indesculpáveis. Corro 5 km, ando de bike 15 km, dou tempo para minha filha, dou tempo para minha esposa, para o ministério, prego 3, essa é a terceira palavra que eu estou pregando com febre. Estou nem aí, estou em paz. Sabe por quê? O Senhor cuida de mim, Ele cuida da minha saúde. Eu preguei mais cedo aqui para as pessoas serem libertas de doenças, e eu não vou ser? Vou ser sim. Mas o que eu estou falando aqui para você aprender: nunca mais dar desculpas, mas não ficar ansioso. Eu estou aqui com você. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O que resta a mim é ter expectativa de coisas boas. Um pastor conhecido meu, ele disse: eu vi o meu futuro, gostei dele, eu estou indo para lá. Mas ele vai para lá como? Ansioso, preocupado? Ai, como vai ser? Não, meu irmão. Irmãos, dentro de mim já é real. 2.000 jovens e adolescentes aqui. 1.000 jovens é só o comecinho. Eu vou dar trabalho para o pastor Ricardo Landim, sim. Já falei para ele. Mas vou falar uma coisa para você. Pensa no negócio que dá trabalho. Você não tem noção. Uma obra desse tamanho dá muito trabalho. Mas sabe qual que é o melhor? É o paradoxo do crente. Eu trabalho no descanso. A Bíblia diz: esforçai-vos para quê? Entrar no descanso. Eu me esforço cada dia, todos os dias, para quê? Descanso, 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 descanso. Eu não quero participar das estatísticas
que eu faço parte da galera mais ansiosa desse planeta. Não quero, não vou ser, nem eu e nem você. Por quê? Porque nós participamos de uma obra que foi consumada, foi concluída. Cristo está sentado descansando. Ele trabalha, mas Ele está descansando. Você foi feito para ter prazer, para ter uma vida abundante. Diante do que? Desfrutar de tudo que Deus tem para você, na posição de descanso. Vocês vão ser os jovens mais prósperos, mais produtivos, mais trabalhadores, que vão multiplicar mais células e redes nessa geração. Sabe por quê? Por conta do descanso. O descanso libera favor, o descanso libera bênçãos espirituais, o descanso libera frutos, libera prosperidade. E eu declaro isso sobre a sua vida no dia de hoje. Fique de pé no seu lugar nesse momento.